Alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e eu apoio a invasão de salas de troféus não utilizadas. Aqui é o 86 e tem uns caras que desgraçavam a nossa vida quando era jogador e agora quer arriscar na política. Aí fica complicado, né, 86? Aqui é o Aguiar, 666 do PI, Partido Infernal. Vou fazer a CPI do Mundial do Palmeiras. O que você acha disso, Caissara? CPI não precisa, né? Porque nunca existiu, você vai investigar o quê? Mas é só pra provar os iludidos. E que partido é esse aí, ô Aguiar? É o Partido Infernal, é o Partido do Anjo Caído. Ele tá se candidatando. Quando você não é aceito em lugar nenhum, esse partido vai lá e te acolhe. Ah. Mas você tem que fazer alguma troca, fazer algum pacto, cortar o dedo? Tudo que você imaginar. Você fez tudo então, Aguiar? Não, porque eu sou fundador do partido, eu só dei a ideia. Ah, tá bom. Mas você faria de tudo, 86? Pagando bem que mal tem. Ah, então tá bom. E o Mundial do Palmeiras é do Partido Patriota, veja só você. É verdade, né? Tem quanta credibilidade. É? Por quê? O Cabo da Ciolo ia falar: Glória a Deus, glória a Deus. É isso aí, Dibradores. Chegamos nessa semana, temos um pleito nacional, na verdade municipal, mas em todo o Brasil, rolando as eleições. A gente separou aqui para falar de algumas personalidades do futebol brasileiro que se arriscaram aí em outros campos, né? Na verdade, não em campos, né? Eles trocaram aí as chuteiras pelos terninhos, pelas rachadinhas e tal. Na verdade, a gente vai falar aqui dos jogadores que tentaram e alguns conseguiram uma candidatura como representante do povo brasileiro da sua cidade respectiva. A gente vai relembrar alguns aí, alguns você já conhece, alguns você vai ficar surpreso, tiveram a tentativa, e alguns aí na nossa pesquisa aqui a gente até ficou surpreso e você vai ficar ciente desses nomes aí do futebol brasileiro que se arriscaram na política, né? A gente vai ter nomes aí até como o jogador melhor do mundo, que já foi eleito pela FIFA, na verdade, um senador da República, você já deve saber quem é, mas a gente vai falar no programa em detalhes. Mas, caro Aguiar e 86, eu quero saber de vocês aí, se vocês já se candidataram a Grêmio Estudantil, síndico do prédio. Eu quero saber como foi a carreira política de vocês. No meu caso, eu já ganhei como presidente de... Como que fala? Representante de sala na faculdade. Caraca, mas isso você não ganha. Você na verdade, é apontado. Não, fui apontado, mas tinha mais de uma chapa. Quantas chapas tinham, Aguiar? Tinham três tentando entrar. Qual era o seu plano de governo, Aguiar? Não, na verdade, na faculdade que eu tava lá, que é a falecida Uniesp, que hoje é a Universidade... Pode fazer merchan? Pode, Aguiar. Se você acha que isso é merchan... Mas não entra que é uma bosta. As condições físicas... Não estou falando só de condições de estudo, não. As condições físicas da faculdade, vamos dizer assim, que não eram as melhores. Elevador que quebrava, escada sem corrimão de 12 andares, prédio cair nos pedaços, plaquinha do Bradesco. Aí, às vezes a gente não sabia se a gente estava no call center do Bradesco ou estava na faculdade, porque como era um antigo setor de cobrança do Bradesco, nas salas ainda tinha as plaquinhas do Bradesco. Então a gente ficava meio perdido, a gente achava que era meio funcionário do Bradesco, assim. Ai, meu Deus. Entendeu? Se você não conseguisse estudar, você podia se candidatar a uma vaga lá no call center, né, Aguiar? Não, e o pior não foi isso, porque entrou um pessoal, depois eu fui do segundo ano, né, no segundo semestre isso, que era trocado cada semestre. Teve um dia que era o último dia de fazer prova e não podia mais adiar, não tinha outra data para fazer a prova. E acabou a força da faculdade, mas a nossa sorte é que tava no horário de verão, né? E aí todo mundo encostou as carteiras perto da janela e fez a prova com a luz do dia ainda que tinha de resto. Quase a luz de velas precisou. Quase a luz de vela, entendeu? Então foi uma prova, vamos dizer assim, praticamente com consulta, né? Porque todo mundo junto, grudado na janela. E aí ainda o professor, para poder acelerar, para dar mais tempo antes de escurecer, fez a prova em dupla para ficar mais fácil, né, de entregar a prova. Mas tem muita história. Se eu vou começar a contar dessa faculdade aqui, só dá um programa todo de história. Não, vamos deixar para quando a gente for falar de faculdade, a gente fala
sobre isso aí. Eu não tenho nenhuma história assim de representante de sala, eu sempre fui muito preguiçoso, apesar de ter ficado bons tempos na escola, Guiar, não sei se você sabe, mas meu lema é, quando eu gostava de uma sala, eu acabava ficando mais de um ano nela. Por isso você ficou em 10 anos em uma, isso, né? Por isso que eu fui sair da faculdade, aliás, por isso que eu fui sair da escola quase como um ancião, e o destino foi cruel comigo, eu acabei voltando para trabalhar em escola. Mas Aguiar, hoje nas escolas tem bastante disso. Hoje o Grêmio nas escolas é obrigatório, né? Aqui em São Paulo, pelo menos nas escolas estaduais, tem essa coisa de todo começo do ano tem as chapas lá, os alunos que se inscrevem para fazer o Grêmio. Nas escolas que eu trabalho, a gente sempre faz um trabalhinho lá, a gente faz umas urnas eletrônicas, até uns programas para baixar a urna eletrônica, é bem legal. O engraçado é que quando você você explica o que é o Grêmio para os alunos, né? Você tenta fazer um diálogo com eles, sempre vem uns que falam, parece aquela meia escola do Cris, né? Eu vou colocar Coca-Cola na caixa d'água, eu vou arrumar a quadra da escola, vou colocar elevador. Mal sabem eles o que é uma escola pública, né, Guiar? Sim. Se você for eleito, que sabor de gelatina vai escolher pra cantina? Uva. Uva hoje, uva amanhã, uva pra sempre. Valeu! Mal sabe que na minha escola pública os caras usavam a caixa d'água como piscina. Os caras, Guiar, fala a verdade, Guiar. Não era eu não, os caras mesmo. No tempo que o H cabia numa caixa d'água. Você tá louco, meu. Aí os caras iam jogar bola, depois você é louco, vou tomar água aí. Os caras tomam banho, os caras estão tomando banho na caixa d'água. Mas, Aguiar, pensa comigo, se o cara tá tomando banho na caixa d'água, a água tá limpa, porque os caras estão tomando banho, então eles estão limpos também, a caixa d'água tá limpa. Ah, você tá doido. Você tinha que ver as figuras. Ai. Era aquele Parque Savoy e o Bandeirantes em peso que eu tô falando, porque vocês conhecem. E o Caissara nunca se candidatou a nada, não? Cara, nunca me candidatei a nada. Eu não sou uma pessoa muito carismática, assim, que iria angariar muitos votos. Então eu nunca nem me arrisquei nesse campo. E nem pra CIPA da empresa eu me arrisco. Eu fico no background aí, porque a eleição é uma questão muito carismática, na minha opinião, assim, né? Tem umas pessoas aí, o Aguiar seria um bom candidato aí. Aguiar, você tá perdendo tempo aí. Tem que Não, daqui 4 anos tamo junto aí. Vai se candidatar a vereador aí. Isso. E é isso tá aí, colhendo Aguiar. assinatura. Só pelo partido que o 86 vai ficar bravo. Ai. Não, mas ô Aguiar, nós não vamos fazer propaganda de partido aqui, mas eu espero que você seja pelo PI, Partido Infernal do Anjo Caído, que você... Isso aí com certeza. Que vocês recolham as assinaturas, e é capaz de você recolher as assinaturas primeiro do que uma certa pessoa aí. Com certeza. Eu vou ficar muito decepcionado se o número desse partido não for 66. É verdade. Eu quero perguntar, o que acha de ficar depois da aula? Ficar depois agora, ficar depois amanhã, ficar depois pra sempre. Mas, antes de falar dos jogadores que se arriscaram no mundo da política, Caissara e Aguiar, a gente vai falar alguns e-mails que chegaram aqui pra gente, algumas pessoas, referente ao nosso último programa, que foi o programa Boleiros, Era Uma Vez Futebol. Muito bom, edição perfeita. 9,75 pra você. Mas quando você for falar nota assim, Aguiar, você tem que falar com a voz do locutor do carnaval. Pode tentar de novo, por favor. Certo. Pode ser então? Vai lá. Pode. 86. 9,75. Aí a galera xinga. Só dando um adendo aqui, com a Aguiar é perfil pro carnaval, que toda escola de samba que ele torce cai. Mas vamos lá. Não, peraí. Tem um porém, eu não tenho culpa que acabaram com a Nenê de Vila Matilde. Eu não tenho culpa. Tá bom? O Aguiar torcia pra Nenê de Vila Matilde e caiu. A Leandro de Itaquera, ele também torcia. Não, essa aí já tava acabada. Vem com essa não. A torcida jovem nunca ficou no grupo especial. Não, a jovem nunca chegou no grupo torcida jovem, especial. depois que o Aguiar entrou nela, teve algum rolo aí com a polícia, mas vamos deixar isso aí para outro lado. Mas eu gosto, esse cara que dá as notas, ele tá em todos os desfiles, né, independente da divisão, né? E é tão bonito que ele chama as torcidas jovens, que ele chama assim, Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba, Torcida Jovem do Santos. Fica bonito quando ele chama. Pô, a gente tem que fazer o GPS com a voz desse cara, mano. Vai ficar muito da hora. Vai ficar muito da hora, é verdade. Ade ao leste, vire à direita. Cidade Tiradentes, não!
Não, adoro a cidade Tiradentes, só brincadeira. É point do 666. Vamos lá, o Kaysag Aguiar. A gente falou tanto do programa, né? O programa passado, eu também achei que foi um programa bastante legal. Só que você acredita, Aguiar, que teve uma reclamação? O Augusto Lopes, de Santa Catarina, ele é lá da cidade de Blumenau, ele falou que gostou do programa e tal, gostou da nossa opinião. Ele falou que já tinha assistido o filme quando ele era mais jovem, mas ele falou que a gente colocou muito trecho do filme e isso caracterizou spoiler. O que você tem pra falar, Guiar, de um cara que fala de spoiler de um filme de 22 anos atrás? O cara tá no passado ainda, né? Tem que ver se ele não é um viajante do tempo. Você vai me desculpar, Augusto Lopes, mas spoiler é de Dark. Nem Game of Thrones caracteriza mais spoiler. Agora você vem me falar de spoiler de boleiros? Pelo amor de Deus. Não dá, né? Mas ele falou que o programa ficou bom, ele só falou que as pessoas que não assistiram o filme e ouviram o programa acabaram sabendo do final. E a gente pede desculpa ao Augusto Lopes e fala pra ele catar coquinho. Se os caras quiserem spoiler, o Sobrenatural acabou dia 19. Eu solto um monte aqui. Se o problema for spoiler. Não, Aguiar, o problema é arranjar alguém que assista isso aí, fora você. É você que tá desinformado. Você que tá desinformado. Você quer arrumar briga com o mundo inteiro, pô? Então lá, meu e-mail é da cidade de Conchas. Você já foi em Conchas, 86? Conchas, não sei nem onde fica. Onde fica Conchas? Fica no interior de São Paulo. Quantos quilômetros aqui da capital? Aí você me pegou, cara. Eu vou ter que pesquisar aqui. Não, pode ir. Fica 446 quilômetros da capital. Porra, é longe, mano. Longe de... É longe. Eu só queria saber se fica perto de Botucatu, Tietê, Ribeirão. Tá bom, né? Já dá pra se localizar, né? É longe. É longe. Saber que é longe. Então, mas o Cláudio Pinheiros de Conchas falou que gostou muito do filme, gostou mesmo, sabe? E falou que a parte que ele mais gostou foi do Juiz Ladrão, logo no começo. Mas ele deu, ao contrário do que reclamou do spoiler, esse aqui agradeceu pela dica. Ah, muito bom. A gente já tinha falado no programa passado, né? Mesmo quem não tenha assistido, tenha ouvido o programa antes de assistir, vai lá, acompanha no YouTube, porque aquele filme é fantástico. E eu vou dar outro spoiler aqui, só que do de brada. A gente vai preparar que a gente tem o Boleiros 2, que eu não sabia, né? Tem Boleiros 2, eu falei no programa, pô. Então, depois que o Aguiar falou, tem o Boleiros 2, eu já dei uma pesquisada lá e a gente vai fazer, e tem a maioria dos atores que participaram do primeiro, também participaram do segundo, e a gente vai fazer o Boleiro 2. E eu também acho que a gente vai fazer um programa falando do Mundial do Corinthians 2000 e do Mundial do Palmeiras 1951. Eu acho que são programas que vai dar audiência. Ô Aguiar, então a gente pode falar que você é um sommelier de filmes, né? Porque você é um cara que assiste vários filmes, assim, ditos filmes B, né? Qual foi o último filme sem ser blockbuster que você assistiu? Isso me pegou agora, né, mano? Mas assim, eu assisti um filme de terror. Tô tentando assistir, que eu tô achando pedaço na internet, não achei ele inteiro ainda. Não, um filme de terror. Não, é sério. O cara, ele fica caçando os pedaços de trailer, ele fica montando o filme. Um filme de terror que chama Terminal Praia Grande. Terminal Praia Grande. É um filme brasileiro, ó. Quer ver aqui? Agora? Não, é traduzido, é porque foi feito lá em Long Beach. Senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Senhores, filha da puta, bandido, corrupto, ladrão. Sorrindo para a câmera sem saber que estamos vendo, chorando que dá pena quando sabe que estão em cena. Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados, um dia o sol ainda vai nascer. Chegamos, amigos vibradores, mais uma vez para mais um episódio especial. Vamos falar aqui dos jogadores que se arriscaram na carreira política, que tentaram aí, almejaram cargos públicos, sendo representante do querido povo brasileiro, seja no âmbito nacional ou municipal, ou até mesmo estadual. Aqui tem para todos os gostos o nosso, digamos, cardápio de candidatos. Eu vou abrir aqui com um jogador que foi muito relevante nos anos 90, comecinho dos anos 2000, jogou pelo Vascão da Massa, é o nosso querido zagueiro Odivan. Lembra dele, Aguiar 86? Jogador viril, jogador que se impunha fisicamente, tinha uma boa chegada ao ataque em jogadas aéreas, foi campeão pelo Vasco, estava naquele time de campeão da João Avelange, que a gente já tem um programa, inclusive, falando da João Avelange, então volta aí se você nunca ouviu. E o Odivan, depois da sua carreira vitoriosa no futebol, se arriscou aí e tentou ser vereador pela cidade de Campo dos Goyatacazes, no estado do Rio de Janeiro,
mas infelizmente para o Odivan ele não conseguiu se eleger em 2016 e agora nesse ano ele não tentou novamente e ficou aí só no quase. E provavelmente a pauta dele deveria ser baseada em segurança, eu diria, né? Forte patrulhamento aí, porque acho que era a especialidade da casa. Acho que com certeza, né? O Odivan ia falar, aqui tem segurança, a gente não vai deixar sua zaga tomar gols, a gente vai mostrar aqui quem manda aqui no jogo, alguma coisa assim, né? O Odivan, ele tem essa cara de que quer fazer isso, e até engraçado, né? Porque o Odivan, ele tem esse apelo muito forte com a torcida do Vasco, e o Odivan é um cara que, assim, a gente lembra dele dos anos 90, e a gente até pode olhar ele com um pouco de desdenho, né? Tipo, um zagueiro que não tinha tanto recurso técnico, né? Um zagueiro mais durão, jogava mais na raça, mas, porra, o Odivan tem 2 títulos brasileiros, 97 e 2000. Ele tem uma Copa Libertadores da América em 98. Ele tomou um baile do Raul lá em 99, quem não se lembra, né? Aliás, em 98 mesmo, que ele tomou aquele drible do Raul lá. Ele, juntamente com a zaga do Vasco, porra, e ele foi campeão da Copa América também, em 99, pela seleção brasileira. O Odivan é um cara aí que, assim, na política pode não ter conseguido muita coisa, mas como jogador foi um ótimo jogador e jogou por, sei lá, um monte de time. Contando aqui, ele jogou por mais de 22 times, se eu tô certo. Ele jogou no Santos de vocês também, vocês se lembram do Odivan no Santos? Teve uma passagem meio discreta, mas eu lembro dele sim. O ponto alto da carreira dele foi realmente no Vasco, mas eu lembro de uma passagem meio quase que relâmpago no Santos. Se não me engano, foi naquele time que o Santos contratou um monte de Rincon, Edmundo, e aí... Foi vice-campeão paulista. Exatamente, tava nesse balaio aí do Santos. Valdir Bigode. O Odivan, a carreira dele se parece muito com desses jogadores dos anos 90 mesmo, né? Que vai chegando ao final, ele vai pingando em um monte de time, né? Jogou no próprio Goiatacazes, jogou no União Rondonópolis, jogou no Cabo Friense, no Ituano, Madureira, né? Ficou pingando, mas a pergunta que fica é... Vocês dariam o voto de confiança no Odivan se você votasse na cidade de Campos ou Aguiar? Eu votaria sim, sem problema nenhum. Votaria com segurança. Eu acho que o Odivan também. O Odivan me parece ser não teve grandes escândalos, era um cara que jogava com segurança e o Odivan era muito carismático, né? O pessoal gostava bastante dele. Tem aqui na página da nossa pesquisa no Wikipédia, o Vanderlei Luxemburgo falava que o Odivan era um zagueiro. Pra quem for mais jovem aí, é dos anos 2000, 2010 aí, que acompanha futebol nesse período, ele é uma espécie de Domingos dos anos 90, assim. Mas é que o Domingos também já é pra quem é mais velho também, né? Não, é que o Domingos, ele tá em atividade ainda, né? Então, assim, talvez um cara que nasceu em 2000, ele vai saber quem é o Domingos. Talvez o Odivan já seja muito longe pra ele, né? Que quando o Odivan jogava, ele era uma pessoa que nasceu em 2000, era bebê, né? O Domingos seja uma revitalização aí do Odivan no futebol brasileiro. E eu vou dizer mais, hein? O Odivan, esse negócio de vereador pra ele tá muito fraco, ele devia se candidatar prefeito de Campos do Goiatacazes. E sabe quem ia ser o vice dele? Mauro Galvão. NASA. Eu acho que o NASA. Boa. O Mauro Galvão como ministro da longevidade, porque jogou até os seus 55 anos. E o NASA também podia ser o ministro da aviação, né? É verdade. Ia ficar bom. Chega! A cada eleição eles te enganam, eles te roubam. Eu não! Marcelinho Carioca. Então, 86, vamos falar agora do Anderson Lima, lateral que passou por Santos, por São Paulo, Grêmio, São Caetano. Atuava também de zagueiro e a sua principal referência, acho que o Caissara vai lembrar, era a cobrança de falta. Anderson Lima foi candidato a vereador por São Caetano do Sul em 2016. E com certeza, o principal projeto dele seria avenidas. Por que a Aguiar seria avenidas, o Anderson Lima? Porque ele apoiava bem, mas lá atrás, meu Deus do céu, ele deixava a coisa triste lá atrás. O zagueiro que tinha que se virar. Não sei se o Caissara tem a mesma opinião, ou se ele lembra também, né, do Anderson, que o Caissara era menininho na época. Eu lembro bem do Anderson Silva, ele era um jogador, uma pegada mais ofensiva, assim, né, como o Aguiar disse, mas ele tinha um cruzamento e uma batida de falta muito boa. Era um lateral, aliás, mais técnico do que a gente costuma ver, né? O Anderson Lima se candidatou em 2016, não ganhou, né, por São Caetano do Sul. E o Anderson Lima, ele esse estilo de jogador, né, que ele tem, os recursos técnicos são um pouco limitados, só que ele tinha uma cobrança de falta bem boa, assim, né, bem parecido com o que foi o Marcos Assunção no Palmeiras ali em 2012, que jogando assim, se ele não tivesse essa habilidade com a bola parada, ele seria um jogador
bem inferior. Ele seria um jogador que talvez nem seria titular. Mas aí, às vezes, compensava ali a bola parada. Ele chutava muito bem com a perna direita. E o Anderson Lima, ele jogou bastante tempo no Santos. Ele jogou no Grêmio também. Ele foi titular do Grêmio. Ele jogou acho que no São Paulo também, né? São Paulo não tenho certeza, mas no São Caetano ele teve uma parcela. Ele tava naquela fase que o São Caetano tava muito bem, né? Disputando títulos, disputando Libertadores. Então ele foi um jogador bem importante. Sim, ele jogou no Santos de 96 a 99, depois passou no São Paulo em 99, aí ele ficou no Grêmio de 2000 a 2003 e depois foi pro São Caetano. E Aguiar, você falou que o Anderson Lima, os projetos dele iam ser de avenidas, de rodovias. E agora eu vou te perguntar, eu quero saber se você vai conseguir me emendar essa piada aí com um jogador que era parecido com o Anderson Lima, jogou junto com o Anderson Lima, se eu não me engano, só que era de outra lateral e também ia ser vice dele. Quem que ia ser? Um lateral que era do Santos também e tem tudo a ver com rodovia. Dutra. O Dutra que tem uma placa do gol mais bonito da Vila Belmiro. É um gol bonito, mas mais bonito da Vila Belmiro é um certo exagero. Mais bonito do que o do Marcelinho? Impossível. Não, sem chance. O gol do Dutra, o goleiro sai mal do gol, afasta mal, ele pega a bola do meio de campo, dá uma fatiada na bola e guarda, mas porra. A Vila Belmiro, o palco de Pelé, já viu o gol muito mais bonito. O próprio gol do Neymar, que ele ganhou o Puskás, foi muito mais bonito que esse gol aí. Ah, é verdade, eu tinha esquecido o gol do Neymar. O do Marcelinho não conta, não. Eu acho que foi mais porque foi em cima do Edinho do que o gol bonito. Tá maluco o Guiar. Esse golaço do Marcelinho. Quando que você vê um chapéu dentro da área e um arremate de primeira daquele, tá maluco. O Dutra que até esses tempos atrás, aí, até 2015, estava jogando ainda, vocês sabiam disso? Jogou até os 41, 42 anos. Ele jogou muito tempo no Japão, o Dutra, né? O Dutra jogou até o Rio de Janeiro. Chega! A cada eleição eles te enganam, eles te roubam. Eu não! Marcelinho Carioca. Agora a gente vai falar de um jogador que, assim, pra nossa surpresa, é um cara que ele se candidatou algumas vezes, desde 2016, que eu lembro ele tá se candidatando, né? Tentou para vereador em 2016, depois para deputado federal e estadual em 2018, e esse ano tentou de novo para vereador e não conseguiu. E assim, é uma coisa que é bem pouco provável de acontecer, porque é um jogador ele tem carisma, né? Ele tem uma identificação com a torcida muito grande, ele tem grandes títulos, eu acho que assim, para muitos corintianos ele é o principal ídolo da história do Corinthians, que viu jogar, só que pra política não tá conseguindo não, que é o nosso pé de anjo, Marcelinho Carioca. Tentou se candidatar para vereador em 2020, agora não conseguiu se eleger. Marcelinho, bom jogador, com todas as polêmicas, apesar de ser um moleque, né, nas palavras do Vanderlei Luxemburgo. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você é moleque. Você é safado. Mas é estranho, né, o Marcelinho não conseguir se eleger, né? Porque o Marcelinho, ele tem um apelo gigante aqui em São Paulo, né? O problema do Marcelinho é que ele é chato pra caramba, mano. Aí ninguém quer ver esse maluco. E somos o Marcelinho, mais político, imagina como que vai ser, velho. Então o torcedor corintiano fez esse favor pra cidade de São Paulo, porque Marcelinho realmente, imagina ele toda hora metendo um discursinho de graças a Deus, Deus me ajuda, divina inspiração e tudo mais, não dá. Divina inspiração, você desenterrou agora, hein? Não, o Marcelinho, ele conseguiu 7.574 votos, muito pouco. E é engraçado que assim, porque o André Sanches, ele chegou a ser deputado eleito, né? Eu não sei se o André Sanches ele é deputado, mas o André Sanches... Ele foi deputado federal, então, ele é do partido... o ex-partido do sujeito lá, e assim, e ele também fez uma campanha baseada nesse apoio ao Bolsonaro, né, e tal. Por isso levou chumbo. Eu não sei se isso tem muito a ver, né, a gente pode discutir isso, mas porque assim, a torcida do Corinthians, ela tem uma origem operária, né, a Gaviões da Fiel é uma torcida, ela tem os princípios ideais de esquerda, né, a democracia corintiana tem um ideal de esquerda, apesar de não ser uma integralidade, né? Sempre quando eu tenho essas discussões, eu sempre vou nos comentários lá nas redes sociais e o pessoal fala, se você é corintiano e você apoiar tais atitudes, está errado, porque o Corinthians tem uma origem marginal, uma origem na favela, uma origem periférica, mas eu acho que o Marcelinho, ele fica muito mais esse encargo aí do que o Caissara falou, que ele é chato pra caramba,
E jogava muita bola, mas falando é uma piada. E o Marcelinho, ele teve alguns episódios complicados com o Corinthians, né? Ele saiu brigado da primeira vez, depois ele voltou, aí processou o Corinthians, e aí o Corinthians teve que recontratar ele, tipo, obrigatório. Então, assim, ele teve uma passagem muito vitoriosa pelo Corinthians, porém também muito conturbada, né? Então dá para entender aí o Marcelinho Carioca não ser eleito por São Paulo, porque se nem os próprios corintianos vão muito com a cara dele, imagine os rivais aí que sofreram na mão dele por algum tempo. Apesar que o Palmeiras tem uma certa alegria do Marcelinho Carioca aí, que Marcão, um momento mais icônico do Marcão é defender, pegando o pênalti do Marcelinho. Exatamente. O Marcão, que também é outra decepção aí, posterior à carreira de jogador, mas ainda não se candidatou na política, então deixa quieto. Qual que seria a campanha do Marcelinho aí? Seria pé de anjo, mão de demônio? Político de Cristo. Seria os políticos de Cristo. Eu não sei qual que seria a campanha do Marcelinho. O Marcelinho, ele tem aqui essa questão do pé de anjo, sabia bater muitas faltas. Eu acho que ele ia falar que, assim, é uma candidatura que vale placa. O Anjo Caído vai convidar ele pro 66. Ai, quase. Eu pensei que você ia subir 3 números aí. Não, que isso? Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Então, eu queria falar de um jogador que saiu como candidato, mas que não tá aí na pauta do 86. É o Macedo, que saiu candidato a vereador em Americana. Teve 134 votos. Caralho. 134 votos. Ele saiu pelo Avante. A partir daí é centro-avante. Isso. Se o Macedo tivesse feito essa campanha aí, ele tinha ganhado mais votos. Com certeza. O Macedo podia falar assim: vote Macedo, não deixe pra mais tarde. Boa. Mas você sabe que tem dias, né? Você não pode simplesmente falar, quero botar agora. Mas o Caissara, ele atrapalha a campanha, né? O Caissara, ele se pega detalhes bobos. Mais um jogador que foi muito vitorioso, e esse aí, pô, muito mesmo. Campeão do mundo pela seleção brasileira, tava no time do Tetra, grande Bebeto, que jogou aí por N clubes brasileiros, né? Principalmente por Vasco, Flamengo, acho que ele jogou no Botafogo também, Cruzeiro, enfim, rodado Bebeto. Foi eleito para deputado estadual pelo estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2018. Bebeto aí que tem uma carreira sólida no futebol e aí mantém uma sequência na política. Na verdade, o Bebeto, ele já tá na terceira eleição dele, né? Desde 2010 que ele vem se elegendo como deputado estadual. Ele aparentemente tem um bom apelo ali, né? Porque, aliás, os dois da Copa do Mundo de 94 tem, né? O Romário no Rio de Janeiro também. Ele só perdeu a eleição para governador, mas ele, como deputado, ele foi bem. Como senador também foi bem. O Bebeto seguindo essa mesma trilha aí, né? Só que como deputado estadual. O Bebeto é outro cara aí, não sei se eu votaria nele, não. Você não votaria, porque ele é do Rio de Janeiro, você mora em São Paulo. Não, mas a gente já deu opinião lá, tipo, o Odivan, a gente votaria nele. A gente até esqueceu de falar, né? No Odivan a gente votaria, no Anderson Lima vocês votariam? Anderson Lima, Na não. Não. Também não. No Marcelinho, mas nem Também fudendo. Não. Mas acho que o Bebeto, ele é um jogador que jogou muito bem, né? Ele foi... o Bebeto, ele sempre foi aquele jogador... Não sei, o Aguiar pode falar isso melhor. Sempre foi muito bom, sempre foi estrela, mas aquela estrela secundária, o Aguiar... O Bebeto, ele já foi a estrela principal de algum time? Ô, louco, La Corunha, né? Então, mas ele era a estrela principal lá? É, a Com estrela certeza. principal de um time médio pra fraco, né? Então, assim, o Bebeto, ele foi um bom coadjuvante, vai. E uma estrela principal onde não tinha estrela, né? Ele ocupava ali o cargo de estrela quando o time não era muito bom. Falar a verdade, o Bebeto foi um grande jogador, mas, né, sempre ficou à sombra de outros jogadores melhores. Sim. Mas eu acho que para o Bebeto, como a gente falou, né, é muito bom jogador. Na política, aparentemente, ele tá no Podemos, né, e ele pode ser o Podemos ser campeões mundiais, ele pode usar isso aí. E qual seria a pauta do Bebeto, Caissara e Aguiar? O Bebeto, ele não precisa nem ter pauta, porque o cara que inventou a comemoração do sacudindo o neném na Copa, ele tem
todos os votos, qualquer candidatura que ele tiver. A comemoração acho que mais icônica do futebol mundial é o gol e fica sacudindo o neném, igual que ele fez em 94 lá contra a Holanda. Então ele não precisa nem ter pauta. Não, mas a pauta dele ia ser isso, ele ia falar assim, vamos cuidar das crianças, dos recém-nascidos. Seria o Bolsa Berço. E outra coisa, o Bebeto, ele ia ser muito bom na época de campanha na rua, porque o que ele ia de segurar de criança e fazer aquela dancinha? Ficar levantando criança, né? Fazendo tipo Simba do Rei Leão, dar beijo na criança. Pô, Cara, não tem como não votar no Bebeto, né? Você tem todo esse carisma e toda essa forma de lidar com as crianças, não tem como não votar no Bebeto. Eu acho que isso que a gente tá falando, que o Bebeto, ele não era tipo aquele jogador ferrado, né, tipo o astro do time, isso faz com que a rejeição dele seja menor também, porque, por exemplo, o Romário que a gente vai falar dele daqui a pouco, é um grande jogador, ninguém fala que o Romário não foi um ótimo jogador, que ele não merecia ser melhor do mundo, mas o Romário, ele tem uma rejeição por parte de alguns pela essa postura. Ele é marrento também, então, por essa postura, mas ele é marrento por quê? Ele é marrento porque ele é bom, então ele se dá o direito de ser marrento. O Bebeto, ele era bom também, mas o fato dele ser bom, mas ele não ser espetacular, então ele fica ali no meio de campo e tal, aí ele não tem tanta rejeição, e com certeza a gente votaria no Bebeto, pelas crianças, pelo Brasil, pelos recém-nascidos. Pela tradicional família brasileira. E é engraçado porque essa comemoração do Bebeto aí já tem aí seus 26 anos, e o filho do Bebeto tá mais perto dos 30 do que dos 20 de novo, e a gente tá ficando velho. Tá velho, hein? O filho do Bebeto é jogador, inclusive, né? Fez gol no Flamengo esses dias aí. Então tem história esse gol do Bebeto. Agora a gente vai falar de um goleiro muito tradicional nos anos 90, bom pegador de pênalti. Eu me lembro que esse goleiro, uma vez que o Palmeiras estava jogando com o Grêmio, ele pegou 2 pênaltis do Palmeiras. E é um goleiro que tem fama ali no Grêmio, né, no Sul. Ele foi eleito, ele já está no seu 2º mandato como deputado federal pelo PSD, pelo Rio Grande do Sul, com 102 mil votos, é voto pra caramba, que é o goleiro Darley de Deus. Glória. Não sei se esse de Deus é o nome dele mesmo, mas é o goleiro Darley, do Grêmio. E, porra, o Darley foi um goleiraço, né, jogou muito tempo, chegou aí pra seleção. Era um dos bons goleiros que a gente tinha aí. E a pauta do Darley não podia ser outra que jogo com segurança. Pode jogar em mim que eu agarro. Joga seu voto em mim que eu agarro. com esse slogan aí, ele certamente não teria ganhado. Aí, provavelmente ele foi um slogan melhor. O que vocês achavam do Darley aí? Darley é o seguinte, não pode deixar ele lidar com criança não, porque eu lembro que a dupla Robinho e Diego deixou ele nervoso, então ele não gosta muito de criança não. O Darley era encrenqueiro, cara, ele chorava demais. O Darley, ele jogou 10 anos no Grêmio, né? Ele tem bastante título no Grêmio. Tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, um monte de Campeonato Gaúcho. O Darley, ele, pra quem não sabe, ele foi condenado em primeira instância por dano moral em 2012. Ele havia sido acusado por 2 funcionárias de um hotel, que ele falou que as mulheres tinham roubado a aliança dele, e ele ficou chamando as mulheres de ladra, e a juíza acabou condenando o Darley. Mas na política em si, ele não tem nenhuma coisa contrária a ele não, a não ser o fato de ser político, né, porque isso já é uma coisa ruim, mas o Darley aí, vocês votariam no Darley? O Darley não tem uma cara de ser gente boa, o Darley é meio encarqueiro, eu não votaria nesse Eu não votaria também não. Vai ter que xingar o cara? a edição vai colocar. E vai ficar a cargo das pessoas que estão ouvindo o programa pra saber se eu xinguei ou eu elogiei. Mas o cara que entra na política aí, ele já ganha um de crédito, né? Depois, se não acontecer nada de errado, você retira a ofensa, mas já pode deixar umas adiantadas já. Mas o Darley ainda não, cara. O cara é muito crequeiro, chato, nem era tão bom goleiro assim, ainda não. Passo. Vota nulo. Chega! A cada eleição eles te enganam, eles te roubam. Eu não! Marcelinho Carioca. E aí, galera, agora 86 e Caiçara, não é do tempo de vocês, mas eu vou falar do Bobô. É candidato, né? Aliás, ele é eleito lá pela Bahia, desculpa, corrigindo, né? O Bobô, que foi um grande jogador, campeão brasileiro pelo Bahia em 88, naquele time que surpreendeu o Internacional na final, o Internacional de Tafarel, inclusive. É um dos grandes ídolos baianos, né? E eu vou falar pra vocês, hein? Votaria fácil no Bobô, viu? Além de ser um bom jogador, cara, gente boa pra caramba. E a campanha dele, com certeza, foi em cima da Acarajé, né? Eu acho que só o cara, por ser ídolo do Bahia, o Bahia, a gente já falou em outros programas, tem uma
tá sendo um time que tá sendo bem legal aí, e conta algumas questões aí. E o Bobô se candidatou pelo Partido Comunista do Brasil. Comunista. Sim. Que esse partido... É esquerdista? Esse partido aí é só o nome que tem de comunista, viu? Mas tá bom. Acho que vale a pena dar um voto de confiança no Bobô, né? Porque ele não é bobo. Eu acho que você ia falar porque eu não sou bobo. O Bobô também ele podia falar assim, né? Tipo, fazer uma campanha contra a Rede Globo. Falar assim, abaixo a Rede Globo, o povo não é bobo. Boa. Mas... Chegamos no momento da eleição que Globo lixo. Hashtag Globo lixo. Bom, outro... O Eurico Miranda com certeza faria essa campanha. E por falar em Eurico Miranda, Caissara, tem outro presidente do Vasco que também tentou seguir os passos do Eurico Miranda, mas infelizmente não conseguiu aí. Em 2018, o Roberto Dinamite tentou se candidatar a deputado estadual pelo Rio de Janeiro, pelo PMDB. E o Roberto Dinamite, ele já foi vereador algumas vezes, né, em 92, foi deputado estadual em 94, mas em 2018, o que aconteceu com ele, Caissara? A candidatura dele explodiu. Roberto Dinamite, que não só a candidatura dele implodiu, como o Vasco também tá implodindo, né? O Roberto Dinamite, esse nome é muito bom pra fazer várias coisas, né? Tanto pra bem quanto pra mal, esse nome é bom. É um apelido, né? Não me diz que é o nome do cara mesmo. Não, é apelido, mas você sabe por quê, Dinamite? Por quê? Por causa da potência do chute dele. Roberto Dinamite é conhecido como Roberto Dinamite por causa da potência do chute, que é um chute muito forte. É um nome muito, muito bom, né? Roberto Dinamite. Cara, dá medo, né? Sim, e eu não sei se vocês concordam, mas o Roberto Dinamite é o caso do jogador que envelheceu mal. É o caso do dirigente, da figura histórica do futebol que envelheceu mal. Em 94 e 92, né, que a gente já tinha visto que ele conseguiu se eleger, né, acho que por conta desse apelo que ele tinha com o Vasco, mas depois que ele se tornou presidente do clube, aí ele tá tentando a reeleição, aí acaba a água no Vasco, aí ele perde a reeleição, em vez de ser Roberto Dinamite, vira Roberto Biribinha. Vocês não têm essa impressão de que, tipo, hoje quando vocês olham pro Roberto Dinamite, você vê a situação dele no Vasco, você vê lá a situação do Vasco. Ficou desgastada a imagem dele, né? O ídolo de time que vai ser dirigente, cara, ele tá colocando muita coisa em jogo aí. Eu acho que essas pessoas têm que pensar bem, porque é um caminho meio que sem volta, né, cara? É difícil você ver um ex-jogador que virou dirigente lá, tipo, presidente e tal, e se deu bem, assim, continua com moral, assim. Geralmente há um desgaste, enfim, acaba sujando um pouco da imagem que ele tinha com o clube. O Roberto Dinamite, com certeza, hoje ele é menos ídolo, né, do que ele já foi pro Vasco, assim, imagem de jogador que ele tem. Então, eu queria até pôr um parêntese, porque se tem uma torcida que envolve, assim, politicamente, na parte política, não só do futebol, mas política, é a torcida do Vasco, porque o próprio Eurico Miranda foi eleito deputado várias vezes por causa da torcida do Vasco, e um dia lá no plenário, ele falou assim, eu sou deputado do Vasco, não sou deputado do Brasileiro. Eu devo satisfação para a torcida do Vasco. E aí, na outra eleição, a torcida do Vasco não votou nele, ele perdeu e nunca mais foi eleito. Por causa desses dizeres dele num dia no plenário. Que depois ele foi para Sibéria, não foi? Que Sibéria? O Aguiar não pegou a referência. Se eu achar que o Vasco vai ser rebaixado, eu chego ali e vou ver onde é que é o negócio ali mais distante na Sibéria e me transfiro para lá. Tem um vídeo dele falando isso. Mas você tem que preparar. Tem um vídeo dele falando isso e o Vasco foi rebaixado realmente. Mas deixa eu só encerrar o raciocínio. Aí você vê que como esse negócio do Vasco envolve politicamente, porque o Roberto Dinamite foi deputado também por vários anos. Quando ele foi presidente do Vasco e fez uma má administração, refletiu, né, nas urnas. Mas isso é um pleonasmo, né, Aguiar? Você falou que ele foi presidente do Vasco e fez uma má administração. Ele foi presidente do Vasco. Quem que foi presidente do Vasco e fez uma boa administração? Não, eu sei, mas como vocês veem como afetou nas reeleições do Roberto Dinamite também. Também. Então, pra fechar aí, vocês votariam no Dinamite ou não? Eu votaria. Olha, eu vou falar a verdade pra você. Se ele fosse lá pra Casa Legislativa do Rio de Janeiro e usasse realmente a Dinamite, aí a gente podia pensar. Se Dinamite não fosse um apelido, com certeza. Acabar com as rachadinhas lá.
Vamos falar agora de um grande ídolo da torcida do Atlético Mineiro, o goleiro João Leite, inclusive responsável muito com aquele tá no filó, quando tomava gol. Eu escutava muito, ouvi falar do João Leite, escutando esse tá no filó. Mas o João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro, foi vereador, foi deputado, né? Inclusive ele continua sendo vereador, né? Vereador não, disputa deputado em Minas Gerais. E acho que a maior plataforma de campanha dele é que João Leite ia trazer leite pra campanha. Sabe que ia ser uma chapa perigosa se ele juntasse com o goleiro Manga. Nossa, é verdade. Nossa, é verdade. João Leite feito em Mangavi? Muito boa. Ia ser pior que o Covid. Muito boa. Só que o Maluf ia processar ele, né? O Maluf ia falar, eu que criei o Leve Leite. É isso mesmo. Ô, Leve Leite, ô, pizza. Votaria no João Leite ou não? Eu não votaria não, que esse João Leite, a cara dele é uma cara de político safado. Não sei se vocês concordam comigo. Qualquer homem branco na política é cara safado, né? Ai, mas a gente vai pra outro cara aqui. Tem o Galato, que foi o goleiro reserva do Grêmio durante muito tempo. Ele não foi eleito, né, pro Rio Grande do Sul, mas apesar de ter recebido 37 mil votos, ele foi se candidato pelo PPS. E a grande campanha dele foi que ele era o goleiro dos aflitos, Aguiar, porque ele foi o goleiro lá que jogou a Batalha dos Aflitos, quando o Grêmio jogou contra o Náutico e fez aquele jogo surpreendente lá. Ia ser uma boa campanha, né, Aguiar? Eu luto por vocês que são aflitos, que são oprimidos. Apesar de que, assim, se o cara não conseguiu nem ser goleiro titular, também não vai ser um bom político também, não. Eu não votaria nesse Galato, não. Que associação maluca do 86. O cara não conseguiu ser titular, não vai ser um bom político. E a campanha dele, Aguiar? O que você ia falar? Não, primeiro eu acho que assim, essa batalha dos aflitos aí, só queria dar um detalhe. Eu acho que foi mais incompetência do Náutico, a gente do Grêmio vai ficar brava comigo agora, do que, como fala assim, glória do Grêmio. Mas sobre o Galata não conseguiu ser eleito, apesar de ter tido uma votação muito boa, vocês concordam comigo? Deve ter sido por conta do partido, né? O PPS não é um partido gigante. Que consegue levar cadeira, né? Deve ter sido isso aí. Mas o Galato ia ser também, eu vou defender sua família, aqui é um bom goleiro. Vou defender os aflitos. Muito boa. Eu vou falar um negócio pra você. Próxima campanha pra eleição, vai ser um programa que a gente só vai se dedicar a fazer campanha pros jogadores, porque só tá saindo pérola aqui. A maioria desses jogadores aqui, que não foram eleitos, se tivesse usado o slogan que a gente tá passando aqui, eles teriam sido eleitos. Com certeza. Vou defender os aflitos, foi o melhor. Com certeza. E a gente parte para outro jogador aqui, esse campeão do mundo, artilheiro, matador. Acho que até a campanha dele ia ser alguma coisa relacionada à polícia militar, porque ele era matador, era alguém que não perdoava, que é o nosso famoso Luiz Carlos Goulart, ou Luizão Aguiar. Conhecido como Santil. O Luizão se candidatou pelo BRB, teve 13 mil votos, mas não foi eleito em 2018 como deputado federal. Mas acho que a campanha do Luizão ia ser essa aí, né? Aqui é matador. Não votaria nele. Não votaria no Luizão? Porque o cara que ganha um pênalti fora da área numa Copa do Mundo, imagina o que ele vai fazer com o dinheiro público. Não, e fora que o Luizão ele foi pra Copa do Mundo, não jogou e ganhou a Copa do Mundo, né? Tipo, ele ia ser aqueles políticos bem almofadinha mesmo, que não faz porcaria nenhuma e ainda ganha. Que ele marca a presença digital de silicone, tá ligado? O polegar. Mas falando da carreira futebolística do Luizão, ele foi um jogadorzaço, né, mano? O Luizão, ele foi muito bom jogador, né? Assim, ele não era nenhum craque, não era nenhum jogador espetacular, fora do comum, mas... Cara, hoje no Campeonato Brasileiro ele seria o melhor jogador, tipo, o melhor da posição. Ele era um bom jogador assim mesmo. O Luizão, ele jogou nos 4 grandes clubes de São Paulo. Cara, no Santos ele só foi lá pra receber o cheque, porque foi uma vergonha a passagem dele no Santos. Mas nos outros times ele foi muito bem, no São Paulo. Eu acho que ele não chegou nem a fazer gol, né, Caizara? No Santos? Eu acho que ele nem gol fez, mas assim, foi uma tragédia a passagem dele no Santos, é lamentável. Não foi, no Palmeiras ele foi artilheiro do Campeonato Paulista de 1996. No Corinthians ele foi bem também, no São Paulo ele estava no time campeão da Libertadores, do 2005. Era ele e o Amoroso, né, o ataque principal, ele era o Amoroso. Talvez ele podia chamar o Amoroso pra ser vice, fazer a campanha do amor, alguma coisa assim. Tem um é matador, o outro é amoroso. O Luizão aí não conseguiu
fazer valer aí a sua passagem em todos os clubes paulistas grandes aí e flopou a Não, e é engraçado que assim, a gente falou do Marcelinho, que teve apesar de ter jogado no Santos, né, o Marcelinho tem uma identificação muito grande com o Corinthians, mas o Luizão ele jogou nos 4 grandes clubes aqui de São Paulo e acho que no Rio ele só não jogou no Botafogo, eu acho. Ele teria bastante capital pra angariar votos aí, ele ia falar assim, vote em mim, eu já joguei no Palmeiras, eu já joguei no Corinthians, eu já joguei no São Paulo, mas infelizmente... Passou pelo Santos. Eu acho que eu sei o que foi. Foi a massa da torcida santista que não deu nenhum voto pra esse cidadão. Sim, e aí, sim. com a falta de apoio dos santistas... É que o Santista não é obrigado a votar mais, né? Tem esse detalhe. É mesmo, né? O título do Santista tá igual o Mundial do Palmeiras, não vale mais. Mas agora a gente vai partindo pros últimos candidatos aqui. O Ademir da Guia, o Divino. O Divino. Que pode falar que fez uma campanha divina, que não vai roubar o seu dinheiro porque ele é divino, ele é alguém santo. Ele não conseguiu se eleger aqui em São Paulo, ele foi candidato a deputado estadual, mas também não conseguiu se eleger. E é outro caso de campanha naufragado, né? Porque, assim, o Ademir da Guia é um grande atleta, tipo, ele é ídolo do Palmeiras, né? O maior ídolo do Palmeiras, eu acho que, assim, nos tempos antigos, né? Talvez perca pro Marcos, pro pessoal que é mais jovem, mas, porra, não consegui... Ele conseguiu 14 mil votos? Porra, 14 mil votos. Então, eu tenho os votos dele dessa campanha agora, para vereador. Então, ele foi pelo MDB, tá? Dessa vez, que aqui no nosso aqui no material que você separou, para deputado ele tentou pelo PHS, em 2018 né? Ele tentou deputado estadual. Agora, em 2020, ele tentou para vereador, recebeu 744 votos, porém a candidatura está sob júdice, né? Ou seja, ou algum problema de documentação, ou alguma coisa de algumas campanhas. Normalmente é documentação, tá? Então ele teve só 744 votos dessa vez. Voto, né? Tipo, 700 é voto que, assim, o dono de boteco de vila ganha mais. Deve ganhar mais. Eu vou falar uma coisa pra vocês, não vou citar nome de time nem nada, só mas vou falar uma coisa pra vocês. Vocês podem estranhar, às vezes, um jogador igual do tamanho que é o do Ademir da Guia, ou até outros jogadores, receber esse pouco de votos, você vai falar, pô, mas só as organizadas já elegeram um cara desse. É que, infelizmente, as organizadas estão sempre amarradas já com algum político, para levar alguma vantagem lá na frente. Por isso que os grandes ídolos delas, às vezes, levam 744 votos, por exemplo, como esse aqui. Entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. Às vezes alguém pode pensar, pô, mas o cara é ídolo da torcida, tem torcida organizada, não sei o quê, mas normalmente essas torcidas já estão amarradas com algum político. Eu posso dizer com muito orgulho que desses 700 e poucos votos, um deles não era meu. Ah, não era seu? Você nem sabia que era candidato? Mas se soubesse também não ia fazer grande diferença, não. Mas a gente vai partindo aqui eu acho que, assim, dessa lista aqui é o que é mais relevante futebolisticamente e na carreira política também, que é o cara que foi campeão do mundo, já foi melhor jogador do mundo e também já foi deputado federal, já foi senador, já foi candidato a governador e, assim... Já foi pauta do DiBradCast, que é muito importante. Isso é o principal fator do currículo dele, que é o Romário. E, assim, o Romário é um cara que, assim, na política a gente sabe que as pretensões deles não são só para governador. Aliás, provavelmente ele quer ser governador e até algo mais, alguma presidência aí um dia. Como jogador a gente não precisa falar, porque a gente já fez um programa dele. Como deputado federal, o Romário, se eu não me engano, teve alguma eleição, alguma revista de política aí que ele foi eleito um dos melhores deputados do Brasil. Como senador ele também foi bem. E como deputado, como tem a governança do estado do Rio, perdeu em 2018 pro Witzel, que já não tá mais na cadeira, também já rodou, se fudeu. Cara, no Rio de Janeiro tá uma roubada danada ser prefeito e governador. Lá tem vários que ou estão presos depois que saíram ou estão afastados do cargo. Eu acho que é quase uma praga lá. Eu acho que se eu fosse o Romário, eu não diria que é praga, não. Eu digo que é modus operandi mesmo. Não, exatamente. Acho que dos 3 últimos governadores do Rio, os 3 estão presos. E... Bom, enfim, né? Eu vou falar um negócio. Quem apoia esse presidente que tá aí agora tem que se fuder mesmo. Mas eu vou falar, o Romário, ele tem algumas pautas bem legais, né? Ele tem uma filha que tem uma particularidade, ela tem Down, então ele é muito agarrado na questão de acessibilidade, né? Fornecer mais condições para não só para as pessoas com esse mesmo tipo de necessidade, mas de forma geral, as pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade e tudo mais. Então, assim, ele tem algumas pautas bem interessantes, mas ele também está no meio da política, né?
partido meio complicado também, enfim ele tem algumas ponderações aí, mas assim, o Romário é um cara que acho que a gente ainda vai ver muito na política, assim, ele me parece que tomou gosto pela coisa e vai continuar sendo candidato aí por muito tempo. E outra coisa que não tem nada mais legal do que você ouvir o Romário com aquele sotaque dele, com o jeito dele falar nos debates, falando para as outras pessoas, você calado, você é um poeta. E o Romário não tem papas à língua, né? Ele tava em campanha, acho que para deputado, eu não lembro se era já para senador, mas ele tava em campanha. Aí saiu que assim, ele comprou um conjunto de prédios, não sei se vocês sabem dessa história, e colocou um monte de parente dele. Então, aí ele colocou um monte de parente dele. Aí, na época que ele tava em campanha, saiu um escândalo lá que o síndico tava despejando os parentes dele, mas era tudo parente, num prédio só, né? E vocês têm que entender, todos os que estavam lá eram parente dele. Entendeu? E aí o síndico ia despejar por falta de pagamento de condomínio. Aí foram perguntar pra ele, falou, é verdade, tem que despejar mesmo, porque eu dou apartamento, o cara não consegue pagar um condomínio. O síndico que vai estar errado. Ele falou, mano, ele não teve trava na língua, não. E eu achei muito bacana da parte dele. Assim, não. O cara deu apartamento, deu tudo. Assim, ele podia falar, não, eu vou resolver isso porque eu tô em campanha, sabe? Esse tipo de coisa. Ele não, já foi direto, eu já dei um apartamento, o cara não paga nem um condomínio, pô. Romário sendo Romário, né? Romário sendo Romário. Senhor Wilson, por favor, não fala isso, não faça isso. Nós não precisamos de pessoas como você. A gente precisa de homem, de atitude, não de frouxo. Chegamos aí um jogador que não muito famoso, mas teve passagens importantes aí por Santos e Atlético Paranaense. Chegou a jogar partidas pela seleção alemã, ele que foi naturalizado alemão. Paulo Rink, jogador aí dos anos 2000, na verdade ele foi candidato, só não conseguiu a eleição para deputado estadual. Recebeu apenas 11.364 votos nas eleições de 2018. E aí mais um ex-jogador aí que não conseguiu emplacar uma carreira na política. Na verdade, o Paulo Rink, ele tentou se candidatar a deputado estadual, não conseguiu, mas ele já é 3 vezes vereador por Curitiba, né? Ele é vereador da cidade de Curitiba, mas aí ele tentou se candidatar a deputado estadual, não emplacou, e o Paulo Rink chegou a disputar a Eurocopa, né? O Paulo Rink, ele foi bem famoso. Ele fazia dupla de ataque com o Oséias, lá no Atlético Paranaense, eu lembro bem disso. Uma vez o Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras de 2-0, o Oséias fez 2 gols e o Paulo Rink deu algumas assistências para ele aí. Bom, a carreira política, é que assim, vereador dentro de uma hierarquia política é menor, né? Por isso que o Caissara falou que ele não emplacou assim de um deputado e tal, mas conseguiu a sua vaguinha de vereador ali, tá bom. E a pauta do Paulo Rink acho que seria a imigração, né? Que isso? Naturalização, imigração. Com certeza ele não ia fazer campanha para construir muro, né? Mas, porra, o Paulo Henrique, assim, ele chegou a jogar no Santos e tal, mas eu acho que ele pegou aquele tipo de época que os outros países não tinham grandes jogadores, né? E aí a Alemanha precisou contar com o futebol dele, porque o Paulo Henrique não tinha futebol para jogar na Alemanha hoje, mas nem fudendo, né? Você diz na seleção não, né? Na seleção. Tipo, no futebol alemão, sim. Não, na seleção, porque pô, ele disputou uma Eurocopa pela Alemanha. É um grande feito, né? A gente tá muito acostumado com a questão do Brasil, que tem muitas opções de jogadores, mas nos outros países, essa quantidade de jogadores é bem menor, então acaba você vendo alguns jogadores de qualidade bem questionável sendo convocado, né? E hoje, muito dificilmente, ele conseguiria. E no Paulo Henrique, vocês iam votar ou não? Bem, eu só queria fazer uma colocação aqui. Se eu tivesse um debate político, eu ia chamar o senhor Caissara de fanfarrão. Eu ia chamar ele totalmente de fanfarrão. Se isso aqui fosse um debate, ia ter um direito de resposta, réplica, sei lá o que for. Mas por quê? O Paulo Rink não é um jogador meia-boca. Jogou muito. E outra coisa, ele tem a principal característica do jogador bom. Ele vestiu a camisa do Santos. Como o cara vem num debate sério, num programa sério desse, falar que o Paulo Rink era um jogador mais ou menos. Isso é um fanfarrão. E uma coisa que eu acho que... Eu queria muito que o William Bonner estivesse aqui e falasse que o seu tempo acabou. E deixar claro que o Paulo Rink passou pela Chapecoense. Só queria deixar isso claro para vocês. Tempo esgotado. Tá bom. Bom, eu vou falar de um jogador agora aqui que
foi candidato em algumas tentativas, tentou ser candidato, depois não conseguiu. É um jogador, ele é o estilo que o Felipão gostava, né? O jogador grandão, meio ruim de habilidade, mas que sabia fazer gol. Jogou em alguns times aí, jogou no Grêmio, foi ídolo no Porto, chegou a jogar pela seleção brasileira, tentou ser deputado algumas vezes, conseguiu ser deputado estadual por Alagoas. Depois de 2 anos, teve seu mandato cassado. É o famoso Jardel. Muito bem, eu tenho que corrigir você aí numa coisa. Ele foi deputado pelo Rio Grande do Sul. Esse AL é a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Desculpa, burrice minha. Errou! Errei aqui, fui confundido. Exatamente, porque a carreira dele é no Grêmio, né? Vamos falar primeiro da parte futebolística. Ele não era nenhum jogador excepcional, mas sabia meter gol, né? O Jardel era cara bom, pô. É uma espécie de Casagrande, aí um cara que não é tão habilidoso, mas metia gol por onde passava. Ele no Porto, cara, ele já foi artilheiro da UEFA, assim, né? Naquela contagem das grandes ligas. Então ele é um jogador que guardava. Podia ser tecnicamente não brilhante, mas por onde passou, guardou. Mas depois, assim, eu acho que no Grêmio ele foi muito bem, depois foi pro Porto, mas depois ele teve uma decência na carreira, né? Eu lembro que acho que em 2002 ou 2003 ele veio jogando Palmeiras, ficou treinando, assinou o contrato e rescindiu o contrato antes mesmo de jogar. O pessoal falou que o Jardel tinha algum problema com, eu não sei se era com substância química, se era com bebida, alguma coisa assim, que ele tinha alguns problemas extra-campo. E até nesse vídeo da campanha dele, quando ele não foi eleito, o pessoal estava falando um pouco disso, dele ter sido influenciado por algumas pessoas. E assim, o Jardel, ele foi eleito, né, pelo Rio Grande do Sul, ele teve o mandato dele cassado, e eu vou falar algumas coisas aqui que o Ministério falou que ele estava fazendo por alguns crimes, como organização criminosa, peculato, que é desvio de dinheiro público, né, você usar o dinheiro público de maneira fraudulenta, e uso de documento falso. Tá ruim o Jardel, hein? Não dá pra votar nele, não. É o típico político. E ele alegou que é tudo fake news. E o Jardel, ele só não gosta do Vitor Bahia. O Vitor Bahia pegou a capa da Playboy dele. Ok. Virou um programa da Rede TV aqui agora, fofoca. Só pra terminar aqui, 2 jogadores aqui que foram jogadores bons também. O Diney, aquele Diney que jogou no Corinthians há muito tempo, né? O Diney é um jogador que tava até na TV esses dias, no programa da Fazenda. Ele tentou ser candidato a vereador, não conseguiu também. Porque ninguém assiste a Record não, mano. Não, mas o Diney é o caso do jogador que ele tem uma identificação com o Corinthians, né? E não conseguiu ser eleito, né? Engraçado. E o outro que tentou ser candidato, mas não conseguiu, é o herói do Inter, do Mundial de 2006, foi? Mundial foi de 2006, isso mesmo. 2006. Adriano Gabiru. Tomou no... Que isso? Chega! A cada eleição eles te enganam, eles te roubam. Eu não! Marcelinho Carioca. Bom, e só para finalizar aqui, a gente lembrou de alguns dirigentes que já passaram, também já foram na política. Tem o Oné Sanches, que já foi deputado federal aqui por São Paulo. O Eurico Miranda, que já foi deputado lá no Rio. O Calil, que deu um banho de lavada lá na prefeitura esse ano, né? Ganhou com quase 60% dos votos. O Petralha lá, que é da diretoria do Atlético Paranaense. O Perrella, que também já foi... acho que senador por Minas Gerais, ele que tem uma frota de helicóptero aí, o famoso Helicoca. E eu lembrei de 2 aqui que não são jogadores brasileiros, mas o Jorge Weah, que já foi o melhor do mundo em 95, jogador da Libéria, que se tornou presidente da Libéria. E o Cuauhtémoc Blanco, jogador mexicano que foi eleito por uma cidade lá do México e já teve problema com a justiça também. Quero só dar os parabéns ao Santista Suplicy, que foi o vereador mais votado do país, que foi o único que teve coragem de declamar Homem na Estrada na Câmara dos Deputados. Isso aí não pode ser nunca esquecido, isso tem que ficar para os anais da história. Não, e o Suplicy tem um vídeo dele curtindo o show do Racionais MCs na Praça da Sé, ele balançando a cabeça assim, também é muito bom. Show de bola. Viu, 86 Caiçara, teve alguns candidatos aí, né, pra vereador aí, coisa nossa, viu, coisa nossa, só que acho que o que não ajudou foi os partidos, logo eu vou chamar isso tudo do meu partido 66, tá bom? Mas vamos lá, de Fernandópolis, Johnny Capeta,
7766 do Partido Solidariedade. O cara teve 19 votos e pegou suplente. Nossa, o cara teve 19 votos e ainda pegou suplência, mano. Capeta 55622 do PSD de Arapongas, Paraná. Teve 140 votos, também pegou suplente. Zé Capeta de Aramina, São Paulo, interior de São Paulo, é do Partido Liberal. Número 22300, pegou 60 votos e também pegou suplente. E esse aqui vocês conhecem, vocês são de São Paulo, vocês conhecem. Toninho do Diabo, 7766 do Solidariedade também, pegou 122 votos, mas tá sob júdice. Toninho do Diabo, vocês já ouviram falar, não é possível. Não tem um paulistano que não ouviu falar dele. Então, é tudo nosso, é tudo nosso. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar sem um banho.